Nós que já temos uma certa idade, nós passamos por quase tudo, né? Eu não passei de 64, quando o regime militar assumiu, mas a partir de 80 eu comecei a acompanhar, né? Veio a redemocratização, né? Aí tinha o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, aí entrava outro governo, juntava o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, vinha outro governo, separava o Ministério da Fazenda e separava o Ministério do Planejamento. E agora o governo atual, ele pegou e juntou o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Trabalho e formou um super ministério chamado Ministério da Economia, que é o tema do nosso dessa nossa conversa aqui. Como o senhor viu essa mudança aí de colocar a palavra economia no ministério que não tinha? Bom, Davi Ricardo, Adam Smith, pai da economia, já se falava em economia nessa época, criou até uma cidade utópica, né? Onde tudo dava certo, onde tudo era planejado. E não querendo me reportar há 400 anos atrás, mas a economia, assim como matemática, assim como qualquer outra ciência exata e outras inexatas também, tudo é cíclico, tudo é momento, tudo é cultural, tudo é o que você acha, o que o administrador acha. Não, eu acho importante termos uma economia separada. Não, eu acho importante, depende é 4 em 4 anos, né? Nós não temos E uma você, professor, cultura. o que que acha? É importante tudo junto ou separado? Depende. Não, perguntando a sua opinião. Eu sei, depende. Depende da que mercado você Tá, está. mas se o Guedes fosse economista, o Guedes faria um Ministério da Economia, um Ministério do Planejamento, um Eu Ministério da separaria Fazenda. tudo. Por quê? Porque é muito mais fácil para você dominar o mercado, você atingindo ele em todas as áreas, Mas, abrindo as asas. mas aí eu tenho Se eu secretário juntar em cada. tudo, Mas aí eu tenho um super ministério, que eu tenho um super ministro e eu tenho secretários que me reportam. Eu tenho muito mais mobilidade para trabalhar, não? depende. Depende do quê? Depende se isso realmente for o planejamento. Não, mas Né? isso é o Só que nós planejamento. estamos falando de economia. E essas pessoas todas vão ganhar para isso? Porque no Brasil, Mas num país mas subdesenvolvido, se eu fizer um deixa eu terminar meu planejamento para cada pensamento. um, eu vou ter o custo para cada um igual. Não, É Ou mais maior, barato, ou maior, é né? mais barato pagar para um secretário que pagar para um ministro. Claro. calma, calma. Depende. Nós estamos falando Tudo para ele depende. Depende, claro, porque nada é. Não, aí é que está a faculdade de administração, economia e contabilidade, não deve ser a faculdade do depende. Mas tudo cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Nós estamos falando, mas é muito mais barato. Barato quem é que paga? É o Estado, né? Sim, Então, somos nós. somos nós que pagamos. Sim. Então nós temos que planejar da forma que é mais barato. Nós temos que Perfeito. ter produtividade, nós temos que ter eficiência no empreendimento. Sim. Para nós termos eficiência no empreendimento, todos têm que ajudar. No Uruguai, por exemplo, são 30 senadores. Não tem salário. Não tem salário. Tem jeton, mas não tem salário. O presidente do país, o antigo Mujica, né? Mujica. Mujica, era o presidente do Senado. Não tinha salário. Então, se nós estivermos falando do Uruguai, quanto maior aplicabilidade, quanto maior pessoas trabalhando para eles, o mercado vai crescer. Agora, se nós estivermos falando do Brasil, né, o Brasil é diferente. Nós temos é mais barato um ministério só e ter um monte de secretário. Porque nós estamos pagando, né? Nós estamos pagando, nós não estamos pensando em produtividade, nós não estamos. Primeiro eu estou pensando quanto eu vou gastar. Você quer trabalhar com o governo para mim? Quero. Quanto é que eu vou ganhar? Margaret Thatcher, a teoria dela. Onde é que mora o ministro? Onde é que é a casa do ministro, primeiro-ministro da Inglaterra? É onde sempre foi. Qual é o tamanho da cozinha que Margaret Thatcher fez uma série de receitas? Sempre foi aquela. Então, quando eu falo depende, é porque depende do mercado que nós estamos falando. Porque quando você investe numa educação, por exemplo, uma criança de 6 anos, isso só vai reverter ao mercado, só vai reverberar, só vai ser aplicado 20 anos depois. 25 anos depois, que é quando ele vai estar no mercado. Aí ele vai ter, puxa, mas espera aí, o professor há 25 anos atrás disse que era bom disseminar, fazer um monte de ministério.
Aí ele vai ver o mercado como está. Será que é isso que é bom? Uhum. Essa situação, ele vai ter a capacidade de ver se realmente... Não, espera aí. Do jeito que o mercado está hoje, tem que juntar tudo. Vamos juntar tudo, um ministro só, diversos secretários, que aí vão me ajudar a fazer tudo, em vez de eu ter um monte de ministros. Sim. Por quê? Porque eles não se conversam. Os ministros não se conversam. Então, eu planejo uma coisa, o ministro da Economia planeja uma coisa, o ministro da Administração planeja outra, o ministro do Planejamento planeja outra, e não se conversam. Aí é claro que é muito mais fácil eu fazer um ministério só, Sim. um monte de secretários, aí eles se conversam mais, Sim. e aí assim eu vou ter uma eficiência melhor. Sim. Então, na tua opinião, esse modelo é mais eficiente do que o outro? O modelo que aí está pode ser mais eficiente, dependendo do mercado. O mercado é que determina... Não, mas veja bem, porque o que a gente chegou nesse assunto, porque a gente voltou, né? Sim, claro. Fomos lá no passado e fizemos uma breve e singela retrospectiva de como era Isso. cada ministério, como é que era o governo, os ministérios voltados a essa área da economia. E chegamos aqui hoje que nós temos um superministério, porque é chamado Ministério da Economia. E tu falaste da criança que daqui a 20, você começa a educar ela 20 anos depois, né? Ela vai ser o presidente, Ela vai o ser o prefeito, E aí, o deputado, sim, o vereador. E aí você vê ela passando 8, 10 anos, 12 anos às vezes, na sua idade escolar, certo? Desde o primeiro ano até o final do ensino médio, e nunca ninguém falou para ela sobre planejamento financeiro, nunca ninguém falou para ela sobre planejamento econômico, certo? E aí você ainda vê as faculdades de economia minguando, desaparecendo, Sim. e você não vê uma faculdade fazendo uma propaganda, porque recursos as faculdades têm, tanto federal quanto pública, Sim. dizendo assim, você sabe qual é a importância de você ser um economista? O quanto você pode ajudar o teu país conhecendo os princípios da economia, os conceitos da economia? Na sua opinião, por que não é feito isso? Qual é o interesse que tem por trás disso, se é que tem algum interesse? Sempre tem interesse. Mas uma coisa que eu sempre comento, eu tive uma aluna, ou um aluno, né, que disse assim, que eu sempre acreditei que sem leitura não existe conhecimento. E principalmente em economia, você tem que ler os clássicos, né? Karl Marx, mas o Karl Marx é comunista. Leia, e depois você tem a sua opinião. Você não pode dizer que ele é comunista porque o fulano de tal falou. Porque, não, leia, depois você vai conforme os teus conhecimentos, porque conhecimento é acúmulo de informação. Sim. Né? Então, conforme o teu conhecimento, leia John Galbraith, leia Adam Smith, leia Davi Ricardo, leia Thomas Malthus, e outros milhões. Mas o aluno, na faculdade, ele quer velocidade, ele não quer chegar ali e dizer, professor, vamos ler Karl Marx hoje. Não, ele já tem a opinião pronta, porque ele já foi no seu Google, né? Já tem a opinião pronta, já está, ele quer velocidade, ele não tem tempo hoje em dia. Mas você precisa ler. O que eu fazia? Eu pegava 2, 3 folhas da ideia daquele autor que eu gostaria que o aluno tivesse como conhecimento, que depois aquele conhecimento podia ser estimulado, aí ele mas espera aí, porque sem estímulo não existe conhecimento, né? Ele conhece mais, ele tem mais informação, porque ele está estimulado a buscar essa informação. Aí eu colocava ali o Karl Marx, 3 folhas, com a ideia, não mais do que 3 folhas, porque o aluno não lia mais do que 3 folhas, 2 folhas já era. Ela, mas eu tenho dá sono já. Ler dá dor de cabeça. Eu falei, então lê uma folha menos, deixa a outra folha para ler amanhã. Sim. Né? Então eu passava as informações, o texto, sempre que eu queria, e colocava ele para ler aquilo ali. Deixava, nem todo mundo lia, muita gente pegava o papel, eu fazia cada um ler, né, para ver se, para espantar um pouco, para despertar o aluno, para ver se ele largava o telefone, porque é impossível o aluno dentro de uma sala de aula não ver a internet, o telefone. Isso é dar murro em ponta de faca, porque faz parte hoje do mercado. Todo mundo tem seu telefone. Pode ser que não tenha um travesseiro, mas põe embaixo um telefone, um celular. Todo mundo tem celular, computador. Quem não tem, vive. Mas sofre mais. Não tem. Todo mundo tem. Mas, então, a informação,
ela tem que ser disseminada dessa forma. Tem que ter teoria? Tem que ter teoria, porque no primeiro ano de estudo, ninguém sabe o que é economia. Administração, ninguém sabe o que é administração. Comércio exterior, ninguém sabe. Claro que você não vai colocar para um aluno de segundo ano, terceiro ano, de 8 anos, 10 anos, uma economia pesada. Karl Marx, o Capital, por exemplo, são 8 volumes. Não vai obrigar ele a ler aquilo, não pode, mas ele tem que estar estimulado na economia. Sim. Né? Um salário, ele tem que ter a ideia que 30% tem que ser para ele investir, continuar vivo naquele empreendimento, seja lá qual for. 30% tem que ser para ele ganhar, é o que ele vai ganhar, e os outros 30% que sobrou é para doação, para ajudar alguém. Como é que eu vou, no sistema de qualidade, que todo mundo tinha um livrinho de qualidade naquela época, na década de 90, como é que eu vou implantar um sistema de qualidade numa empresa que ninguém sabe o que é qualidade? O trabalho é muito maior. Agora, se ele já viesse preparado nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, já recebendo aquela massa de informação, já moldado, né? Para ele seria melhor. Para o mercado seria melhor. Então, como é que eu vou... A solução... Desculpa ter interrompido. Então, a solução seria... Agora já interrompeu. Perdão. Seria uma reformulação do sistema de ensino no nosso país? A solução tem diversas soluções, né? Porém, o que precisa saber é o seguinte: você tem que ter o objetivo, e nesse objetivo tem que ser somado a todas as informações. Eu não posso exigir no segundo período, né? A educação mudou tanto, né? Que a gente agora não sabe o que é primeiro período, o que é primário, o que é ginásio, o que é... Isso hoje em dia não está muito distante, mudou tudo. Mas o que é importante é o seguinte: ele tem que saber, tem que estar planejado para o mercado que é mutável. O mercado, o que você fazia em 64 era uma coisa, o que eu fazia em 80 é outra. O que se fazia no ano 2000 é outro, o que se faz hoje é completamente diferente. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que tem 80 anos, 85 anos, que do celular ele não precisa sair de casa, ele pode pagar todas as contas ali, ele pode ver o saldo da conta dele, ele pode pagar tudo no celular. Como é que eu vou explicar para uma pessoa assim? É difícil, porque nós somos muito conservadores, né? Então, se ele não vier recebendo a informação desde o início, desde o básico, ele, quando chegar 20 anos depois, 30, ele vai ter dificuldade. Aí o que ele vai planejar? Baseado nas suas informações. Aí ele vai pensar, ele vai no achismo. Mas eu acho que um ministro só tá bom, para que botar tanto? Mas aí o achismo do outro, que também está do lado dele, acha, não, tem que disseminar. Mas eles não estão olhando o mercado, eles não estão vendo o que realmente vai dar lucro. Então, a informação, a educação é o único caminho para tudo. Se você não educar uma criança, como é que você vai... Uma vez eu tive uma conhecida que ela foi visitar a terra dela, era a Alemanha, ela foi para a Alemanha. Aí, num dado momento, ela tinha que atravessar uma rua, e ela falou, vamos atravessar na faixa, né? E aí ela parou e tinha uma outra pessoa do lado. Ela parou na faixa e não estava fechado para ela. E ela pensou assim, poxa, mas está fechado para mim, não vem carro nenhum, vou atravessar. A senhora não vai atravessar? Eu falei, não está aberto para mim, por que eu vou atravessar? E se uma criança estiver me vendo? Então, é o tipo da coisa... cultura. É o tipo... cultura. E a cultura só se adquire com o estudo, com o treinamento, com a educação... Sim. Né? Mas ele foi atropelado na faixa. É claro, porque ele passou, às vezes a faixa estava aberta para ele, mas o cara que estava dirigindo, que nunca só aprendeu a dirigir para poder tirar a carteira, né? Com 50, com 30, 20 anos depois, não viu. Não viu que tinha uma pessoa atravessando na faixa e não percebeu que o sinal estava... Como é que você enxerga, né? Até o cego enxerga, mas como é que você vai perceber? Então, a cultura, sem educação, para se formar a cultura do país, não se vai a lugar nenhum. É mais caro, o trabalho é maior. Gostou do corte? Deixa aqui o teu like, se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdo e já clica no card para assistir um conteúdo completo ou mais cortes como este.